Entre negação, insensibilização e sofrimento, o cenário crítico que vivemos permanece vigente. E quanto mais se protela, quanto mais se recusa a tomar uma decisão que mitigue e não aprofunde o quadro crítico, mais complicada, mais dolorosa vai ficando a nossa situação. Os nossos tantos medos, medo da doença, medo de morrer, medo de perder nossos amigos e entes queridos, tornam cada dia mais difícil imaginar um futuro para além do que hoje tentamos preservar. Sabemos, no entanto, que as crises escancaram possibilidades, fecham algumas veredas, mas abrem outras. A despeito de tudo o que está em jogo, persistimos. Persistimos reclamando, insistindo, tentando mudar. Como, diante do que está posto, imaginar um futuro melhor? Qual o papel dos afetos em nossa imaginação histórica? Na tentativa de responder essas e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e História da Historiografia, o LETS, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, Valderias Ramalho entrevista Danilo Marques sobre a relação entre crise e esperança. E por favor, deixem seu like logo aqui embaixo. Ajuda muito a gente. Boa tarde, Danilo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar da série Crise e Historicidade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as relações entre crise e esperança, né? Que é um tema tão urgente para refletirmos, inclusive de um ponto de vista teórico, nesse momento de crise que estamos vivendo. Uma crise que se desdobra e traz repercussões em vários setores da vida íntima e coletiva. E isso nos coloca em uma situação onde o futuro nos parece bastante incerto. Estamos, assim, diante de uma série de ansiedades e pressões de toda a ordem, né? E, nesse ambiente, a visão distópica sobre o futuro encontra um terreno fértil, né? E isso, inclusive, foi discutido em um episódio anterior com o professor Júlio Bentivolio e a professora Tainá Marinho, né? Tendo isso em vista, então, como o princípio esperança do Bloch, que você tem trabalhado nos seus trabalhos, né? Você tem pensado junto com Ernest Bloch, como esse princípio esperança intervém nesse momento de expectativas decrescentes? Bom, então, Valderias, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os organizadores. É uma série que está sendo muito legal, inclusive, e eu estou muito honrado de estar fazendo parte. Bom, então, Valderias, eu acho que sua questão, ela coloca algumas camadas que acho que vale a pena a gente descascar para tentar chegar numa resposta mais clara, né? Então, a primeira que talvez eu pensaria, a primeira dessas camadas, seria a dicotomia que acaba sendo colocada entre utopia e distopia. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esses dois fenômenos modernos, né, são dois fenômenos que nascem na modernidade, sendo a utopia talvez a irmã mais velha das duas aí, né, são dois fenômenos que eles estão mais próximos do que o senso comum costuma informar pra gente, tendo a ver mais ou menos dessa forma. Então, utopia e distopia, eu acho que vale a pena a gente ter isso em mente, que esses dois fenômenos, tanto a utopia quanto a distopia, eles são duas faces de uma mesma moeda. E sendo duas faces de uma mesma moeda, tem uma liga comum que as mantém unidas, que é o quê? É a disposição crítica ao estado de coisas que aí está, né, a uma determinada realidade presente. Eu pensaria mais ou menos dessa forma, assim, essa dicotomia, né? Então, por um lado, a distopia, né, pensando nessa liga que mantém os dois fenômenos unidos, né, essas duas irmãs. Por um lado, a distopia amplia uma crise para apresentar uma realidade por vir que pode ser pior, e por outro lado, a utopia amplia a possibilidade de crise de uma realidade para pensar numa realidade que pode ser melhor. E aí a gente pode pensar aqui também, retomar o que o professor Júlio Bentivolio falou no episódio 2, né, que o que é distopia para uns pode ser utopia para outros e vice-versa. Repare que tanto a utopia quanto a distopia, elas estão fundamentadas no presente e oferecem a sua crítica ao estado de coisas que aí está pela chave daquilo que pode ser, ou seja, a matéria-prima explorada pela crítica, tanto de utopia quanto de distopia, é a da possibilidade. E quanto mais
focadas no presente, são as possibilidades exploradas por essas críticas, ela vai parecer tanto mais plausível do ponto de vista de uma utopia, quanto mais chocante no ponto de vista de uma distopia, né? E aqui eu uso como exemplo, talvez, a distopia contemporânea que talvez seja mais conhecida, né, dos anos 10, do século XXI, que é o Black Mirror, que inclusive gerou a expressão, né, isso é muito Black Mirror, porque ele explora possibilidades que estão colocadas numa realidade. E as pessoas, elas falam, é uma distopia, mas que pode ser uma distopia que tá ali na esquina. Então, eu pensaria um pouco essa dicotomia entre distopia e utopia desse ponto de vista, né, da possibilidade. Portanto, quando a gente introduz esse traço da realidade, que é a possibilidade, aí a gente tem condição de compreender qual que é o terreno em que se move a esperança. Isso que a gente está chamando aqui de esperança, fazendo uma alusão clara ao sentido em que é dado pelo pensador alemão do início do século XX, que é o Ernst Bloch. Eu acho que a primeira coisa para a gente tentar definir o que seria essa esperança, ou o princípio esperança, né, da forma como ele diz, é a gente partir de um dado da realidade de que esse termo, esperança, ele é um termo que é muito utilizado na realidade, né, ele é muito, muito falado, muito debatido, muito utilizado, principalmente em momentos de crise, mas ele ainda é pouco compreendido. E aí, se a gente quiser usar uma fórmula que o próprio Ernst Bloch usa, né, ele é um lugar tão habitado quanto as terras mais cultivadas, mas tão inexplorado quanto a Antártida, se a gente quiser usar essa citação do próprio Bloch. Então isso um pouco dá meio que um panorama do que esperança quer dizer para a gente. Mas vamos tentar definir isso em termos gerais. Em termos gerais, eu diria que essa esperança que o Bloch tá perseguindo, ela é diferente da noção de espera passiva e fatalista por algo que há de vir. Então, como a gente está dizendo aqui que a esperança é muito utilizada e tal, ela no senso comum, ela geralmente tem essa noção que vem um pouco dos usos cristãos que foram feitos da esperança. Inclusive é um termo que foi muito utilizado na teologia cristã como espera por aquilo que há de vir, né? A segunda vinda, o retorno do Messias. Mas para o Bloch, essa esperança ela é diferente disso. Ela não tem nada a ver com isso que a gente pode chamar de senso comum, ela destoa disso, né? Ela, na verdade, a esperança para o Bloch, na verdade, o princípio esperança, né, ele é um mecanismo que permite a investigação de possibilidades que estão colocadas em uma determinada realidade. Então, se a gente entende a realidade como um traço da realidade, as possibilidades que estão colocadas nessa realidade, a esperança ela é um mecanismo que vai investigar essas possibilidades e vai intervir nessa realidade e explorar a possibilidade que permita a própria transformação da realidade. E aí essa transformação é importante destacar que essa transformação ela é tomada no sentido da 11ª tese sobre Feuerbach, lá do Marx. É uma transformação que coloca um novo em jogo, que transforma a realidade né, se a gente pegar lá a máxima da 11ª tese, que transforma a realidade em vez de apenas interpretá-la. Portanto, se a gente quiser pensar em termos de uma filosofia política, né, o princípio esperança em Bloch, ele ativa uma esperança que deixa de ser um afeto subordinado à vida contemplativa, né, um afeto puramente intelectual da vida contemplativa, que diz respeito às ideias puramente, ou até mesmo um wishful thinking, né, se a gente quiser pensar, um pensamento que deseja algo impossível de ser realizado, para se tornar um princípio da vida ativa, né? Acho que aí que está a diferença principal do princípio esperança para o Bloch. Ele vai se tornar um princípio da vida ativa, em que, a partir desse, eu uso a esperança como mecanismo para agir na realidade e transformá-la. Articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo tal como ele foi. Significa apoderarmos-nos de uma recordação quando ela surge como um clarão no momento de perigo. Ao materialismo histórico, interessa-lhe fixar uma imagem do passado tal como ela surge, inesperadamente, ao sujeito histórico no momento do perigo. O perigo ameaça tanto o corpo da tradição como aqueles que a recebem. Para ambos, esse perigo é um e apenas um, o de nos transformarmos em instrumentos das classes dominantes. Cada época deve tentar sempre arrancar a tradição da esfera do conformismo que se prepara para dominá-la, pois o Messias não vem apenas como redentor, mas como aquele que superará o anticristo. Só terá o dom de atiçar no passado a centelha da esperança aquele historiador que tiver aprendido isto. Nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer, e esse inimigo nunca deixou de vencer.
Bom, um dos diagnósticos mais influentes na historiografia contemporânea sobre a forma como as sociedades atuais experimentam o tempo e se relacionam com o tempo é dada por François Hartog com a sua hipótese sobre o presentismo, né? E, de acordo com esse autor, nesse regime de historicidade presentista, haveria uma espécie de privação do futuro, ou pelo menos uma dificuldade em se traçar visões positivas sobre o futuro. E, nesse sentido, então, eu gostaria de saber de você se o princípio esperança ou o espírito da utopia, do Bloch, poderiam oferecer respostas a essa hipótese presentista, especialmente em um tempo de crise como o nosso. Será que o princípio esperança e o espírito da utopia ofereceriam um caminho para nós, hoje, reinventarmos uma crença na história? Bom, eu acho que a hipótese do presentismo, que foi oferecida pelo Hartog, né, em 2003, já traz nela, né, como você bem disse aí na sua pergunta, o sentido de crise, seja do tempo histórico ou mesmo da disciplina, né, da própria historiografia, enquanto fazer disciplinar, mas ele não informa muito bem o que fazer nessa crise ou o que fazer com essa crise, né? Ele é só um diagnóstico de tempo, assim, de momento. Mas, e como ele é tributário, como essa hipótese do presentismo, do Hartog, ela é tributária daquelas categorias meta-históricas, né, que foram cunhadas pelo Koselleck lá para analisar o que seria o regime de historicidade moderno, o campo da experiência e o horizonte da expectativa. Então, como a hipótese do presentismo, ela retoma essas categorias, ela ainda tende a reproduzir uma noção de que o presente ele é apenas um ponto de passagem entre passado e futuro. Ele é o momento em que ocorre a tensão entre as duas categorias meta-históricas, né, de campo da experiência e horizonte da expectativa, mas ele acaba sendo meio que um ponto de passagem apenas do passado para o futuro. A hipótese do presentismo, ela retoma isso, ela tende a reproduzir isso. E é claro que o Hartog, a hipótese dele diz que a partir de 1989 o presente se tornou amplo, né, mais alargado. Mas aí, repare que ela deixa de vislumbrar o futuro justamente porque ela reproduz essa antiga e usual, essa, na verdade, moderna e usual condição de passagem do presente, né? Então, se o presente ele é passagem, a partir do momento em que eu me debruço sobre esse presente, eu torno o presente autorreferenciado. E aí é que vem a resposta. A partir do momento em que a possibilidade de mudança ela deixa de ser vista em um horizonte de expectativas a ser alcançado e passa a ser compreendido como parte da realidade em que se vive no aqui e agora, né? O que o Bloch, desde lá do primeiro livro dele, O Espírito da Utopia, vai chamar como instante vivido, a partir do momento em que eu giro esse enfoque, a centralidade do presente ela toma outra proporção. Não se trata mais de falar sobre um presente nihilista, autocentrado, autorreferido, mas de um presente que, sendo crise ou não, ele oferece as possibilidades que conformam a sua própria realidade. E possibilidades, inclusive, que são passíveis de serem elaboradas por aquilo que o Bloch vai chamar de carpe diem autêntico, que, inclusive, acaba sendo, talvez, desembocando a primeira ideia que a gente tem é o carpe diem dionisíaco, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Com esse carpe diem que apenas ele desfruta o mundo tal como ele é, né? Não tem nada disso. Isso estaria mais ligado à hipótese presentista. Mas esse carpe diem autêntico é o carpe diem que age no momento exigido e não desperdiça a oportunidade oferecida pela possibilidade que há nessa realidade, ou pelas possibilidades que existem nessa realidade. Então, mais uma vez, é nessa alteração de enfoque que é dado no presente que eu tento ver a resposta do Bloch para a hipótese do presentismo oferecida pelo Hartog, né? Então, não é que vivemos hoje em um presente que é desprovido de expectativas, mas talvez a gente pode pensar que a gente viva num presente que está repleto de possibilidades. E a decisão sobre essas possibilidades que estão inscritas no presente e que talvez se mostram muito mais urgentes do que a espera de algo por vir, é que talvez gera essa ilusão de que o presente está autorreferido ou autocentrado. A gente se volta para o presente para pensar as possibilidades. Mas isso não quer dizer que o presente se torna autorreferido por conta disso, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, se a gente quiser um pouco sair do campo da abstração e tentar pensar um exemplo histórico, a gente pode pensar nas manifestações de 2013. Se você pensa as manifestações de 2013 muito mais do que mobilizações que estão ocorrendo em um momento em que as expectativas são decrescentes, mas manifestações que estão ocorrendo como um caldeirão repleto de possibilidades, aí a gente consegue entender, inclusive agora, nós que vivemos 7 anos depois, a gente consegue entender que muitas das possibilidades que estavam colocadas ali, que mobilizaram as pessoas para irem para a rua, elas foram exploradas, elas foram desenvolvidas,
e elas foram elaboradas por diferentes setores políticos, né? E isso não invalida o fato de que outras possibilidades que estavam colocadas nas manifestações de 2013 deixaram de ser desenvolvidas, ou não foram suficientemente desenvolvidas ao longo dos últimos anos da política. E aí isso, inclusive, mostra pra gente que é possível que existam outras várias possibilidades que deixaram de ser exploradas e que continuam inconclusas a partir ali das manifestações de 2013. E sim, eu acho que a via bloquiana, né, ela pode nos oferecer elementos para até uma reinvenção de uma crença na história, né, que é um termo, inclusive, que dá título a um livro do próprio Hartog também. Por quê? Porque ela coloca em cena aquilo que o Bloch, lá no segundo livro dele, publicado em 1821, chama Thomas Mintzer, Teólogo da Revolução, ele vai chamar de história no seu sentido fecundo. Por quê? Essa é uma história que, ao mesmo tempo, ela é capaz de traçar uma linhagem de uma tradição da esperança, ela é capaz também de apresentar as possibilidades oferecidas por instantes passados, ou por aquele instante que é objeto do historiador, e, ao mesmo tempo, ela é capaz de animar o presente daqueles que fazem e consomem essa história. Então, sim, eu acho que a via bloquiana ela é uma forma de reativar ou reanimar uma crença na história, porque em um momento de crise como o que vivemos, essa história, no seu sentido fecundo, ela pode se colocar como um dos vetores, inclusive, da esperança, reativando tanto a crença na história, quanto, inclusive, possibilitando delinear uma das possibilidades do que é o papel social do historiador, né, para usar o título do Olivier Dumoulin. Essa foi a parte 1 do 5º episódio da série Crise e Historicidade. Vocês já sabem como funciona. Deixem seus likes, compartilhem, se inscrevam no canal da HH Magazine aqui no YouTube e nas páginas do Letes e do Niet nas redes sociais. Todos os links que vocês precisam estão na descrição desse vídeo. Até semana que vem!